galera, boa sexta-feira. Essa é a sua hora do Enem, a sua melhor companhia nessa grande maratona que são as provas do fim de ano. E aí, como anda seu programa de estudos? Vamos botar em dia? Porque novembro, tá logo aí. Quem se liga na hora do Enem fica muito mais forte a cada dia e mais pronto para encarar qualquer desafio, certo? Então vamos lá, com coragem, turma, vamos ver os destaques dessa sexta-feira. O entrevistado de hoje é o Ryan Lemes. Ele é editor do jornal Gazeta do Espírito Santo. Na teleaula do dia, o Lande Vieira tem um reforço de biologia. O tema é citologia. E no Janela do Enem, a entrevistada é Thaisa Araújo, de Aroeira, Paraíba. Então, 5, 4, 3, 2, 1, tá na sua hora, a hora do Enem. E hoje nós vamos conversar com Ryan Lemes, jornalista do Gazeta do Espírito Santo. Tudo bem? Bem-vindo à Hora do Enem. Tudo bem, um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Eu queria começar falando um pouquinho da profissão, de jornalista, que você faz parte de planejamento, gestão. Eu queria que você me falasse um pouco. Então, estou inserido aqui na Gazeta do Espírito Santo. Nós somos um veículo regional, muito tradicional, que vem fazendo sua transformação digital na internet, para levar a informação em múltiplas plataformas para o público que hoje está conectado, no celular, no tablet, em todas as plataformas possíveis. Muito bom. E a gente está fazendo a TV Escola, junto com a Gazeta do Espírito Santo, uma parceria justamente nessa reta final dos 90 dias aí para o Enem, junto com o curso multiplataforma. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância dessa parceria nesse momento. Claro, o Enem ele é um momento de transformação para os estudantes, porque ele tem a capacidade de mudar a vida das pessoas, fornecendo a possibilidade de acesso à universidade, com isso pode realmente transformar a realidade, E nós aqui temos um trabalho muito importante no Enem, que a gente oferece conteúdo para os estudantes sobre as questões, tanto as questões disciplinas mesmo, mas também a preparação emocional, sempre ouvindo especialistas. Então, a gente oferece tanto a capacitação técnica ali sobre as questões, oferecemos, às vezes, aulões, conteúdo por meio de podcast, textos, tira dúvidas, mas também temos essa preocupação de oferecer um conteúdo que vai além, que possa preparar também o psicológico dos candidatos. A gente sabe que é um momento, por ser muito importante, acaba gerando alguma insegurança, e o estudante precisa estar preparado, para enfrentar esse desafio. Então, a gente costuma oferecer aqui um conteúdo que é multiplataforma, ele é podcast, ele é vídeo, quiz nas redes sociais, para que o estudante possa fazer uma jornada de consumo desse conteúdo nas nossas redes, nas nossas plataformas, e assim consiga se preparar, para esse momento tão importante que é prestar o Enem. Essa união entre os veículos, a mídia, para ajudar esse jovem que está aí nos assistindo, tanto aqui pelas aulas que a gente dá diariamente na hora do Enem, como com o veículo do Gazeta Espírito Santo, também dando essa força justamente técnica, através de aulas, e principalmente essa parte psicológica e mental, que muda um pouco esse mindset no momento que a gente está tão delicado, do nosso país e de todo mundo. Gente, tanto o Gazeta do Espírito Santo quanto a TV Escola, além das nossas aulas aqui abertas para todo o Brasil, nós estamos disponibilizando juntos o conteúdo multiplataforma através do curso que a gente está disponibilizando junto com o jornal Gazeta, que tem ali aulas extras, simulados, e-books, toda uma gama de estudos para você se preparar, está muito bem na prova do Enem. Agora, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. A mensagem é de muita expectativa, de esperança em poder contribuir com essa decisão tão importante dos estudantes, e dizer que aqui você encontra um material qualificado para a cobertura do Enem, para que você possa se preparar. E essa parceria, com certeza, vai ajudar a capacitar mais estudantes para que eles possam realizar seus sonhos por meio da educação. Podem contar com a Gazeta. Estamos juntos, Ryan. Quero te agradecer demais pela presença e pela parceria aqui na TV Escola. Eu que agradeço. Vida longa a nossa parceria. Um abraço. Vida longa. Ryan, participando aqui da Hora do Enem. O nosso curso de apoio e revisão intensiva que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem.
está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O curso é bem intuitivo, ele é prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando um acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a hora do Enem. E na aula de hoje, o Lande Vieira apresenta a aula de Biologia com Citologia. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande! Te apoio, te afirmo, te admiro. TEA. Sabe o que essas 3 letras juntas significam? Não? Então fica com a gente. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar e o foco tá na redação. Hoje a gente fala dos brasileiros e brasileiras com transtorno do espectro autista, TEA. Então, professora Vanusa Mello, chega mais. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Com saudade, professora? Muita saudade. Que bom que a gente está se vendo hoje. Isso aí, muito bom. E aí, professora, por que esse assunto merece destaque? Olha, o Enem vem apontando para abordar temas que sejam, assim, digamos, de demandas de grupos minoritários, né? Foi assim ano passado, abordando os desafios para a educação de surdos no Brasil. Em anos anteriores, trazendo a questão da permanência da violência contra a mulher, abordando movimentos migratórios para o Brasil. Intolerância religiosa. Então, parece que a gente pode perceber que há uma certa vocação do Exame Nacional para abordar esses temas, né? Já é famosa, tão aguardada, treta nas redes sociais sobre o tema do Enem. Já tá rolando sempre muita treta. Polêmica. E aí eu faço uma pergunta para quem está assistindo. Você sabe o que é uma minoria? Quem responde é a professora de Sociologia, Cláudia Borsot. As minorias não são um conceito numérico. A gente diz na sociologia que elas não são um conceito quantitativo, e sim qualitativo. Ou seja, quando a gente fala de minoria, a gente está falando de grupos sociais que em alguma medida são vulneráveis ou têm baixa representatividade. Esses grupos, as minorias, são em geral invisibilizados e têm baixa representatividade política, o que faz com que o acesso a direitos e o exercício da cidadania não seja plenamente garantido. Então é importante que o Enem, uma prova como o Enem, traga visibilidade para esses grupos. As minorias brasileiras se encontram em situação de vulnerabilidade e baixa representatividade, como a gente disse. Então a situação, os principais problemas vão ser a desigualdade social, a inferiorização e o preconceito e a falta de informação a partir dessa invisibilidade. Muito obrigado, professora. Valeu mesmo pela participação. Bom, analisando esse vídeo, o candidato já tem uma bela pista de como guiar os seus estudos para a redação. Tô certo, professora? Verdade, Lande. E o esclarecimento dela é bem importante, né? Porque a gente tem figuras públicas que propositalmente confundem esse conceito, afirmando que não se deve governar para minorias, sim para a maioria, que isso é que é a verdadeira democracia, né? Esvaziando primeiro o conceito de democracia e confundindo de propósito o sentido de maioria, minoria, né? Como a professora explicou para a gente. Então, aí também a gente pode começar a pensar em alguns elementos, né? Por exemplo, me vem à cabeça a história do escritor Cristóvão Tesa, né? Ele teve a experiência de ter um filho com síndrome de Down e ele transformou isso num relato muito bonito e que posteriormente virou peça de teatro, virou filme, né? O Filho Eterno. E não é
TEA, né? Mas quando o Enem traz, assim, temas com tamanha especificidade, eu acredito que a gente possa fazer algumas analogias com algumas outras situações que permitem reflexões semelhantes, né? Tem um documentário que está no forno aí, que daqui a pouco sai pra gente, que vai ser lançado, que é Delicadeza é Azul. É um documentário aí sim específico sobre as pessoas com TEA. Acho que dá para falar para o pessoal, ó, já sugeriu para aquele seu professor de redação uma sessãozinha de cine-debate, né, que para esquentar e fazer cine-debate é tudo de bom para esquentar discussões como essa. Delicadeza é Azul, documentário sobre TEA, que tem tudo a ver com o nosso tema, né, professora? Desafios para a inclusão profissional de pessoas com transtornos do espectro autista no Brasil. Professora, lendo assim o tema, já vem aquela pergunta, né? TEA é a mesma coisa que autismo? Aí a gente já pode dar uma olhada no primeiro texto de apoio, que ele já vem em nosso socorro, para começar a esclarecer essa questão. Autismo é um transtorno global do desenvolvimento marcado por 3 características fundamentais: inabilidade para interagir socialmente, dificuldade no domínio da linguagem para comunicar-se ou lidar com jogos simbólicos, padrão de comportamento restritivo e repetitivo. O grau de comprometimento é de intensidade variável. Vai desde quadros mais leves, como a síndrome de Asperger, na qual não há comprometimento da fala e da inteligência, até formas graves em que o paciente se mostra incapaz de manter qualquer tipo de contato interpessoal e é portador de comportamento agressivo e retardo mental. Bom, então, a partir desse primeiro texto de apoio, o participante já tem uma noção, se ele se viu diante de um tema que ao longo da formação dele, ele teve pouca reflexão, às vezes até nenhuma, o primeiro texto é um socorro, né? Ele está sendo socorrido pelo primeiro texto de apoio. E aí, se ele tinha uma tendência a usar ideias próprias do senso comum e até às vezes um pouco preconceituosas, ele já consegue perceber que aquela ideia, muitas vezes estereotipada, que ele tinha sobre uma pessoa com autismo, já pode ser desconstruída e ele pode refletir de forma um pouco mais ampla sobre essa ideia. Mas aí, uma pessoa com essas características consegue se inserir no mercado de trabalho? Quem fala sobre isso é o professor de Geografia, pai de 2 crianças autistas, Diego Moreira. A questão da educação é fundamental, porque os autistas, mais do que educação como formação para o mercado de trabalho, precisam também de uma educação cidadã. E, além disso, é importante que a gente pense que os autistas possuem condições especiais de comportamento, de interação social. Então é preciso que haja um olhar mais aberto, mais carinhoso, para promover aquilo que nós chamamos de educação inclusiva. Eu tenho um filho com 8 anos de idade que, por exemplo, adora esporte e adora também as operações matemáticas, sempre brinca muito com isso. A minha filha de 7 anos de idade, por exemplo, já adora pintura, desenho, essa parte mais artística. Acredito que se eles quiserem e apostarem nesse talento que eles têm, eles podem ir bem longe com os potenciais que eles já estão apresentando agora na infância. Muito obrigado, professor. Valeu mesmo. Bom, e isso já pede um texto de apoio, né, professora? Vamos dar uma olhada no próximo texto de apoio. É a lei número 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Segundo a lei, no artigo 2º, são diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 5º, o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as disposições na Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 3º, são direitos da pessoa com transtorno do espectro autista a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração, o acesso à educação e ao ensino profissionalizante, ao mercado de trabalho, à previdência social e à assistência social, e aí um parágrafo único, em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso 4º do artigo 2º, terá direito a acompanhante especializado.
Artigo 4º, a pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar, nem sofrerá discriminação por motivo da deficiência. Pois é, você vê aí que o texto trata de garantia de direitos, né? É dado à pessoa com o transtorno do espectro autista o direito de acesso a oportunidades de educação e de trabalho, ao mercado de trabalho. E tem a observação de que devem ser criadas condições para que não apenas essa pessoa acesse oportunidades de educação e de trabalho, mas que também tenha a condição de permanecer ali, desenvolvendo as suas potencialidades, né? Isso é muito importante. Depois que a gente lê esse texto, a gente percebe isso. É muita coisa para pensar, né, professora? Bastante coisa. Professora, bora ver mais um texto de apoio e depois a gente parte para a escrita? Superando as dificuldades. O que deve ser observado ao se inserir jovens com autismo no mercado de trabalho? Qualidades. Pessoas com autismo têm facilidade de concentração e para desenvolver atividades repetitivas como tarefas de checagem, estocagem e catalogação. Foco. Embora tenham dificuldade em realizar atividades que não lhes interessam, fazem com muita eficiência e rapidez tarefa em suas áreas de interesse. Cuidados. O melhor rendimento é obtido quando são montadas rotinas bem estruturadas, sem muitas variações e com cargas horárias não muito extensas. Calcula-se que a incidência de autismo seja de 1 caso a cada 110 pessoas. 33% dos jovens adultos com autismo nos Estados Unidos trabalhavam em 2009. Comunicação. Por terem dificuldades na interação direta, outros meios de comunicação devem ser priorizados, como a escrita, por isso a internet é uma ferramenta importante. Ambiente. Deve ser silencioso e organizado. Trabalhar em casa também é uma opção, tá vendo? O que acontece é que muitas dessas informações, muitas vezes nós ignoramos, nós não temos essas informações, desconhecemos essas características das pessoas com autismo. Então, o texto serve para orientar nesse sentido, né? Então, o participante pode pensar nessa deficiência da nossa formação, no quanto nós deixamos de aprender sobre isso e fazer uma reflexão sobre como profissionais da área de recursos humanos, pessoas que selecionam e que trabalham na qualificação dos seus funcionários, também deveriam ter na sua formação cadeiras que dessem orientação, informação e que fizessem refletir sobre as características, sobre todas as informações que cercam a pessoa com autismo. Falando nisso, bora ver o ponto de vista de uma profissional de recursos humanos? Bota aí. Para as empresas que vão receber profissionais com autismo, é super importante, em primeiro lugar, existir um conhecimento sobre o autismo compartilhado por um especialista. Esse conhecimento permite a criação de uma zona de conforto, faz com que a equipe possa esclarecer, previamente todas as dúvidas que ela tenha e que depois possa, também existir um acompanhamento da pessoa com autismo no ambiente de trabalho, um acompanhamento periódico, tanto com o objetivo de desenvolver aspectos relacionados à carreira, como favorecer também a adaptação a algumas situações, que possam acontecer de mudança, por exemplo. Então, essa equipe que também vai trabalhar bem com a pessoa com autismo é uma equipe que vai ter uma comunicação muito clara, muito objetiva em relação às expectativas que tem no ambiente de trabalho. É importante que as tarefas sejam bem planejadas e estruturadas. E as empresas que recebem hoje as pessoas com autismo são empresas que já têm o valor da diversidade consolidado, ou em vias de se consolidar, e fica muito clara, assim, a melhora que pode existir, tanto em aspectos como de comunicação, entre as pessoas da equipe, como desenvolvimento de maior flexibilidade, mais respeito, às diferentes maneiras de fazer as coisas, mais empatia, além de todos os resultados que podem vir da parte técnica mesmo, para o negócio, por conta do encaixe, de a gente ter pessoas com talentos muito específicos, desempenhando tarefas que têm a ver com esses talentos, independente de outras características que essa pessoa possa ter. Então, a gente tem visto uma quebra de paradigmas nesse sentido. Muito obrigado mesmo pela participação, muito importante ver o ponto de vista de um profissional da sua área. Muito obrigado.
Bom, agora vamos focar na escrita. De que modos o candidato pode começar a redação? Então, depois de feita a devida contextualização do tema, ele vai partir para o desenvolvimento, para a apresentação clara do posicionamento dele, né? Ele pode, por exemplo, demonstrar que na contramão de um mundo cada vez mais inclusivo, cada vez mais demandando por inclusão das minorias e das pessoas com deficiência, o país ainda tem muitos desafios a enfrentar. E que um deles, por exemplo, é essa desinformação sobre as características e os comportamentos e as necessidades das pessoas com autismo. Ele pode também apontar que há avanços, né? Há leis, há algumas garantias, mas que ainda talvez seja um quadro insuficiente para a devida inclusão dessas pessoas, no caso específico do tema, no mercado de trabalho, né? E que isso, lamentavelmente, impede que esses cidadãos, exerçam plenamente a cidadania, né? Isso é um dos caminhos. E aí cada parágrafo tem a sua função. Tô certo, professora? Certíssimo. Bem, se na introdução a gente apontou algo ligado à desinformação sobre esse tema, então agora a gente vai mostrar a que a falta dessa informação leva, né? Então você pode dizer, por exemplo, a lei para promover a contratação, mas a desinformação pode estar presente ali naquela empresa e aí, por desconhecimento das potencialidades do sujeito, ele não é enquadrado adequadamente na sua função e isso gera uma situação que é um problema e é importante você desenvolver. Talvez seja um exemplo a ser dado em relação à falta de informação. Além disso, tem a questão da formação escolar. Se houve um problema anterior à falta de inclusão no mercado de trabalho, esse problema pode estar ligado à falta de formação escolar, né? Então, isso precisa ser analisado. É muito importante que seja analisado. Agora, é preciso ter um cuidado para não dar um destaque tão forte para isso, que o texto acabe se encaminhando para dar um peso maior para a questão da formação escolar e gere um risco de fuga ao tema, né? Por exemplo, na abordagem do ano passado, muitos participantes, talvez marcados pela especificidade do tema, que surpreendeu algumas pessoas, né, que era os desafios da educação de surdos no Brasil, acabaram desenvolvendo muito o tema sobre as deficiências em geral, né? E aí tem duas questões a pensar. Primeiro que o surdo nem se autodenomina pessoa com deficiência. Sim. E segundo que houve, né, um risco de ou tangenciamento do tema ou até a fuga do tema. Então vai falar sobre a questão educacional, ok, isso é muito importante, com o devido cuidado para não escorregar e perder na abordagem do tema. Agora, professor, o candidato ele pode começar focado no desenvolvimento e aí a partir dali ele pensa um argumento em profundidade para só depois ele ir para a introdução? É possível esse caminho? Pode. Se ele tiver... o que eu aconselho é que ele faça rascunhos e que experimente fazer textos com essa metodologia, né? Se ele acha que vai desenvolver melhor assim, ok. Muitos professores indicam que seja feito dessa forma, né? Então, só a experiência, só a tentativa pode fazer com que ele perceba que ele produz melhor dessa forma, né? Agora, não é também para tomar isso como uma fórmula, né? E se não funciona dessa forma, e aí ele pode partir para, novamente, a ideia mais linear, né? Primeiro a introdução, depois o desenvolvimento, depois a conclusão. Mas ele pode fazer uma tentativa, né? Passar o ano tentando, se aventurando, vendo, né? Qual o melhor método para ele, né? A melhor coisa é a experiência, né? E cada um tem a sua, né? Não tem uma regra. Existe uma regrinha que ajuda, mas você pode criar a sua forma. Claro. Tem essa liberdade, né? E aí a gente chega na conclusão. E aí o candidato pensa, mas na conclusão eu não posso trazer nada novo. Em compensação, você tem que trazer a proposta de intervenção. Então, não é bem assim, né, professora? Como o Enem tem esse padrão de exigir uma proposta de intervenção,
dá essa impressão de que nesse texto, então, né, voltado para o Enem, há um elemento novo na conclusão, mas não é verdade, porque a proposta de intervenção a ser feita, ela tem que estar articulada com a discussão já apresentada no desenvolvimento do texto. Então, não é uma grande novidade, na verdade, né? É uma proposta que não foi citada ainda no texto, muitas vezes, lembrando que tem sido mais fácil apresentar essa proposta na conclusão, parece que quase um padrão do Enem, mas não é também uma camisa de forças, não é obrigatório, tá? O participante tem a possibilidade de apresentar em outros momentos do texto, né? Mas parece que a opção maior tem sido pela conclusão, tem sido mais fácil fazer dessa forma. Esse é o momento da proposta de intervenção. Então, vamos voltar ao que dissemos no início. Se nós apontamos a desinformação como um elemento a ser pensado e desenvolvemos as ideias em torno disso, agora é a hora de pensar como é que eu vou resolver isso, né? Então, aí o candidato pode sugerir ações voltadas para justamente sanar a falta de informação. Por exemplo, a criação de disciplinas voltadas para esse tipo de informação em alguns cursos importantes na temática da inclusão no trabalho. Administração de empresas, gestão pública e outros que considerar importante. Se ele falou, por outro lado, do descumprimento da lei, né? Lembrando que a lei já existe, então não vai ser muito brilhante propor criar a lei novamente, né? Mas trabalhar em cima da informação de que existe uma lei. Mas ele apontou que o descumprimento da lei às vezes cria entraves. Então agora ele pode tentar pensar como se soluciona isso, né? Através de uma fiscalização intensa, da responsabilização de alguns órgãos, de formas de punição, multas. Garantir que aquela lei seja cumprida. Exatamente. A lei, ela não fala só de dar ali, né? Tem assistência social e tudo mais, e você tem até, um desafio, tentar manter esse profissional lá, né, professor? Incluir e manter. Isso é que é fundamental. Para a realização da cidadania plena. Exatamente. Professor, agora eu queria uma sugestão para o candidato, de forma geral até, que tá louco, pirado, para ter um texto nota 1000 na redação do Enem. O Enem tem essa característica peculiar de valorizar e pontuar as referências socioculturais, né? Então, precisa investir nisso. Nós falamos lá no comecinho sobre o documentário que está para sair, né? Delicadeza é Azul. Acho imperdível, ficar de olho. Andei vendo o trailer, tá na internet. Já podem dar uma olhada e propor aquele cine-debate interessantíssimo no colégio. Além daquela história do escritor Cristóvão Tesa, a que nós nos referimos também, tem um filme estadunidense muito interessante, chamado Rain Man. O Dustin Hoffman, ele interpreta um homem adulto com autismo, né? E a história é em torno da relação dele com o irmão. E o irmão com sérias dificuldades de convivência, desconhecendo completamente o irmão com quem ele não conviveu, por questões lá das artimanhas da história do filme, vai ter que lidar com uma herança e aí tem que passar a conviver. E o interessante é a desconstrução da imagem estereotipada do sujeito com autismo, porque quando ele vai conhecendo, ele vai percebendo que aquele homem tem limitações, né? Também nós temos, mas ele também tem potencialidades, ele fica impressionado, e aí o filme, além de ser muito divertido, o filme, né, o irmão é o Tom Cruise que faz o personagem. Então essa é uma dica interessante. E tem também na internet um canal que é uma fofura. É o canal Show do Otávio. Otávio Show? Otávio Show. Isso, Anne. Obrigada. Direto de Aroeira, vamos conversar com a Thaís Araújo no Janela do Enem. Tudo bem, Thaís? Bem-vinda! Tudo bem, Tati? Gratidão por estar aqui. Gratidão a você por estar aqui e compartilhar um pouquinho da sua experiência. Queria que você começasse a falar um pouquinho da sua trajetória aí nos estudos, que eu sei que você começou cedo, com 16 anos. Ah, verdade. Antes disso, na verdade, né, Tati? Porque quando a gente decide, desde a minha infância, minha mãe já me criava
para passar um dia no vestibular e concurso. Era essa a minha meta de vida, eu fui treinada para isso. Então, a minha dedicação na escola é porque eu acreditava que para ser esse alguém na vida tinha que ser através dos estudos. Então, tu imagina o quanto havia relação. E aos 16 já fazer a escolha profissional, ainda bem imatura, analfabeta ainda sobre o mercado de profissões, mas, assim, foram 2 experiências, na verdade, porque na época a gente prestava vestibular por universidade, e eu fui igual a maioria dos jovens que estão aqui, cheia de inseguranças, por mais que eu tivesse ali me esforçando todos os dias, tinha horário de estudo, tinha trabalho em casa que manhã colocava para trabalhar, tinha trabalho na jornada fora, mas, assim, tinha que estudar. E esse foco, eu digo que foi fundamental para que viessem os resultados. A primeira prova que eu fiz fui com muito medo, muito insegura ainda, mas quando saiu o resultado, que saiu a 5ª colocação geral ali no curso, eu digo, caramba, então eu não sou a farsa que eu pensei que eu era, eu sei da coisa. Então eu entendo o que é que você que é jovem está aí passando, porque muitas vezes a pressão é bem a mesma. E eu atuo na área da educação, são 14 anos aí, 9 trabalhando com Enem, cursinho, e assim, a gente percebe que as dores são ainda essas, né? O medo, a insegurança, a cobrança. Eu quero dizer para você assim que é esse momento que você está aí agora, esse treinamento que vai fazer com que tenha uma prova leve. A minha experiência a primeira foi mais sofrida, tive dor de barriga, tive insegurança, aquela coisa toda, mas a segunda prova que eu fiz já foi mais tranquila, porque eu já sabia o resultado, eu já sabia que tinha tido a aprovação. Aí olha como o emocional foi mais tranquilo, foi bem mais leve. Fiz a prova super tranquila e o resultado também, por coincidência, não, eu acho que por providência, também a 5ª colocação. Mas eu quero dizer para os jovens o seguinte, foca agora nesse treinamento, porque é um treinamento forte que vai fazer com que haja uma prova leve. A prova do Enem é incrível, vocês aí na TV Escola oferecem, inclusive faz parte da minha história, viu, TV Escola? Olha, você assistia a Hora do Enem? Não, na época não era a Hora do Enem. Mas tinha muitos documentários que eram passados na TV Escola e aquilo tudo era muito importante. Eu era assídua, assim, até os desenhos, né, de criança também, que tinha os horáriozinhos, sempre fez parte também. Vocês têm história, viu? E fazemos parte da sua história. Isso pra gente é maravilhoso, né? É uma honra fazer parte do seu crescimento, né? Porque a gente dá aqui base educacional justamente para abrir a mente e educar, né? Tantos aí jovens, adolescentes e então adultos também que estão sempre aqui vendo tudo que está acontecendo na TV Escola. Agora, para finalizar, Thaís, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, principalmente nessa parte mental e emocional, né? Porque muitos estudantes às vezes estudou, tem toda a matéria ali, mas chega na hora, dá exatamente essa dor de barriga, dá um branco, enfim, dá aquele medinho. Verdade. É o seguinte, ele precisa saber que você não esqueceu, não deu branco. Continua ali a informação, apenas uma janela se fechou. Então, nesse momento, a técnica da respiração pode ser utilizada naturalmente, porque vai oxigenar o teu cérebro. Se precisar, saia. Lembra que o que você precisa, se você treinou, está aqui. Acredita em você, porque só você pode fazer isso, porque se você tiver com uma mentalidade forte, você estiver fazendo o que tem que ser feito ao longo da jornada, a prova vai ser leve. E não é a tua condição quem vai determinar o teu resultado. Vai ser a decisão e a ação. Se você já está aqui, inclusive, está acompanhando TV Escola, está fazendo a sua parte em casa, você está no jogo. Então, agora é partir para cima e mostrar o que você veio fazer. Né? Controla, acima de tudo, a tua mente, porque acredite, tem hora que ela vai mentir para você, ela vai dizer que você não é capaz, igual ela dizia lá a Thaís no passado, você não pode, né? Você só dá para ser isso e aquilo. Acredita em você, só você pode fazer isso, combinado? E tenham aí, façam uma excelente prova, treinando muito forte, porque treino forte, vida leve, prova leve, tudo leve. Muito bom, Thaís. Eu quero te agradecer demais a participação aqui no Janela do Enem, compartilhar a sua vida e tantas dicas que você já deu para os estudantes aí de todo o Brasil. Eu que agradeço imensamente e sigam firme nessa missão, porque vocês fazem a diferença na educação do Brasil. São sementes que são lançadas ali e quem aproveitar a oportunidade para cultivar
eu tenho certeza que vai colher belos frutos e vocês vão fazer parte dessa história, como também fazem parte da minha. Olha que orgulho. Tenho orgulho disso, Thaísa. Muito obrigada pela participação, gente. Thaísa, direto da Paraíba, participando aqui do Janela do Enem. Tá chegando o fim o nosso programa de hoje, mas se você perdeu algum conteúdo, acompanhe nossas maratonas sempre aos sábados a partir de 1 da tarde e domingo a partir das 6 da manhã. E tem também o nosso canal do YouTube, tá tudo lá. Participe também do Hora do Enem, dando sugestões, tirando dúvidas, e também no Janela do Enem. É só mandar uma mensagem aqui abaixo para esse WhatsApp que está aqui. E para ficar sempre juntinhos, não se esqueça de marcar a gente nas redes sociais através da hashtag Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo. E se ligue nessa dica. Tem o nosso curso multiplataforma, que é fácil acessar, tá tudo no site aqui embaixo e vale muito a pena nessa reta final. Estamos juntos até novembro. Até lá, siga uma boa rotina de estudos e alimentação e descanso, que quando você chegar na hora da prova, eu tenho certeza que vai estar muito melhor. Eu te desejo toda a felicidade do mundo e, de preferência, com a tão sonhada vaga na universidade na mão, não é mesmo, gente? Então vamos acreditar, ter fé e, no mais, eu desejo um bom final de semana para todos vocês. Segunda-feira estou aqui com muito mais conteúdo muito bacana na Hora do Enem. Um beijo, até lá! Tchau, tchau!